E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e o tema, bom, se olharmos aqui as imagens, dá pra ver que vamos falar bastante da turminha do Lula, do PT e do Foro de São Paulo. Ontem foi a oficialização da chapa Lula-Alckmin, né? Chuchu com Lula. Mas vamos abrir o vídeo começando com o embate que aconteceu no âmbito das redes sociais entre Bolsonaro e Lula no que diz respeito à educação. Depois disso, quero falar da imprensa, que inclusive é o caminho que iremos começar a falar do Lula. A imprensa fez toda a cobertura, canais retransmitiram, inclusive com a logo, né, TV PT, nossa, foi uma coisa sensacional. A imprensa destacou alguns pontos que a gente vai comentar sobre isso, só que ela não vai a fundo, ela não fala o que realmente está por trás das palavras bonitas que o Lula falou, que não vieram do coração. O Lula fez um discurso lido do início até o fim, e o Alckmin leu num teleprompter, olha só que interessante. Então a gente começa analisando o discurso do Lula, que ele já abre basicamente enaltecendo o Foro de São Paulo. Depois temos algumas coisas para falarmos que envolvem a Petrobras, o Evo Morales, o jeito que o PT atua no Brasil. Depois vamos falar da Dilma, economia e o que o Lula pensa aí sobre os bancos. Depois temos algumas coisas que envolvem a pauta verde, que o Lula também falou dela, índios, etc. E uma coisa que está acontecendo no Brasil no âmbito do Senado. E o último tema tem tudo a ver com o que a gente já vai comentar em vídeo anteriormente, porque a gente está falando de eleição. Vocês vão perceber qual é a palavra-chave do discurso do Lula, que ele falou por 26 vezes. Inclusive, é uma das palavras que eu venho batendo na tecla falando, gente, a candidatura de 2023 é sobre isso e isso. Eu sempre uso duas palavras e o Lula pegou uma para eles. E o último tema envolve a outra palavra. Vocês também vão ver o que é, espero que dê tempo, mas é aquela PL que eu não comentei no vídeo de ontem, que é uma PL que envolve também as redes sociais. Mas já vamos começar aqui. Só antes de falar de educação, vejam só. A Polícia Federal apreendeu cerca de 200 quilos de farinha de trigo que haviam sido colocados por mergulhadores em um navio no porto de Rio Grande. Nem debaixo d'água o tráfico está tendo paz. É todo dia. Mas vamos começar. Ontem apareceu essa menina, acho que a Jessie Alves, acho que ela era ex-BBB, e ela falando do FIES, que ela conseguiu quitar a dívida do FIES, estava comemorando, só que ela começou a dar os créditos pro Lula, e créditos que eu acho que não cabem a ele, mas a gente sabe, né? É torcedor, é militante. E ela fala o seguinte, lembrando que o FIES é um programa que foi criado no governo Lula e beneficia milhares de estudantes que, assim como eu, não tinham condições de arcar com a faculdade. Tenho profunda gratidão por esse programa que até hoje garante que todos possam ter acesso ao ensino superior. Aí o Lula fala o seguinte, o perfil oficial do Lula, não tenho que agradecer. A universidade tem que ser para muitos e não para poucos. E temos que construir esse país que tanto queremos, esse país com que nós sonhamos e que sabemos ser possível. O PT, a única coisa que fez em 13 anos foi destruir o Brasil. E o Felipe Martins responde o seguinte, ô amigão, ela não tem o que agradecer mesmo, porque o programa não foi criado por você. E as dívidas só estão sendo quitadas graças ao governo Bolsonaro. Seria esta a primeira vez na vida em que você não falta com a verdade? Bom, a gente podia terminar aqui na... Assim, eu não poderia terminar na fala do Felipe Martins. Normalmente a gente tem que provar algumas coisas que a gente comenta em vídeo. O Felipe Martins está falando, pô, o FIES não foi criado pelo Lula. Não foi criado pelo governo Lula. E as dívidas também não estão sendo pagas graças ao Lula, e sim graças a Bolsonaro. E sobre isso, vejam só, a agência Checa Checa, a única agência até o momento que se deu o trabalho de desmentir essa mentira, inclusive não saiu nenhuma matéria na imprensa, e eu acho que caso saia alguma matéria sobre o tema, vão falar o seguinte, que Bolsonaro ataca a ex-BBB, ou então que o Felipe Martins também ataca ex-BBB. Jamais vão falar que o Lula mentiu. Mas vocês podem ver aqui, próprio Wikipedia fala o seguinte, ó, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, né, o famoso FIES. É um programa do Ministério da Educação do Brasil criado em 1999, ou seja, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Só que quando você vai olhar o histórico do programa, ele na verdade foi criado em 1975. Era chamado Programa de Crédito Educativo, CREDUC, pelo governo Ernesto Geisel. Em 99, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, ele foi amplamente reformulado e passou a se chamar FIES. E, posteriormente, ele foi ampliado.
mas criado. Lula, pelo amor de Deus, o programa já existe desde 1975. E aí, essa aqui foi a postagem inicial. Gente, acabei de pagar o FIES. Glória, glória, aleluia. E Bonorinho responde o seguinte: assim como a Jesse, os mais de 1 milhão de estudantes inadimplentes, com contrato firmado até 2017 no FIES, também têm hoje a oportunidade de quitar suas dívidas com até 92% de desconto, graças à MP 1090 que lançamos no final de 2021. O valor perdoado pode chegar a 38 bilhões de reais. Estamos consertando a irresponsabilidade dos governos do PT. A dívida do FIES já dava sinais de que se tornaria impagável. Ainda mais após uma pandemia. O saldo devedor chegou a 87,2 bilhões. A medida não só beneficia os estudantes, ela reduz os prejuízos à nossa economia. E graças à nossa gestão responsável que foi possível promover, por exemplo, o reajuste de 33,24% para professores da rede pública de educação básica em 2021, que vários governadores não concederam os aumentos em seus estados, elevando o piso salarial de 2.886 para 3.845. Simplesmente o maior aumento salarial da história para a categoria no Brasil. Aqui a gente está vendo as diferenças claras entre o Lula e o Bolsonaro. O Arthur ele faz um comentário que é relevante. Para e pensa e faz uma pequena reflexão. Ninguém é contra o FIES. Ninguém é contra o FIES. Mas olha só. O FIES iludiu os jovens com o sonho da educação superior e de uma melhoria de vida. Usando desse sonho, o PT jogou mais de 40 bilhões de reais em, basicamente, 4 grupos educacionais, que deram um diploma vazio e fraudado, entre aspas. Sem ter onde trabalhar, vivem o desemprego do canudo. Pura crueldade. Todo mundo tem que ter o direito a estudar. Mas é notável, né, que o nível de algumas instituições de ensino deixam muito a desejar. E acabam por formar vários profissionais que não conseguem sequer entrar no mercado. Fora que, quando você olha a questão que envolve vagas, dentre outras coisas, não cresce. Você vê, normalmente, quanto mais técnicos você tem, vamos pegar a engenharia, quanto mais técnicos você tem, mais engenheiros você precisa. Então, assim, não dá para ter 20 engenheiros para 5 técnicos. Normalmente é o contrário. Você tem 20 técnicos para 5 engenheiros. Talvez até seja mais técnicos para engenheiro na proporção. Então você também precisa do ensino técnico. E uma coisa que foi muito criticada na época é que o ensino técnico foi destruído por causa dessas políticas ligadas ao FIES. Grandes promessas que no fim não se concretizaram. Várias universidades começaram a abrir ao redor de todo o Brasil. Universidade de qualquer... Assim de ficar, cara, a qualidade, será que realmente está contento? Está formando realmente pessoas capacitadas para atuarem no mercado de trabalho? E sobre isso, notícia que saiu ontem, o MEC facilita a abertura de cursos técnicos pelas universidades privadas. Então, assim, o governo vem trabalhando para realmente fazer a economia crescer via educação, formando profissionais capacitados, valorizando o ensino técnico e fora as outras áreas, né, também. Escolas militares, que é uma coisa aí que acho que o PT é totalmente contra. E uma coisa que o governo fez também, que nenhum nível educacional ficou de fora. Na verdade, nunca existiu nenhuma preocupação com a alfabetização. Isso aqui é um fato, não é achismo, não é opinião. É a primeira vez que um governo no Brasil alçou a alfabetização a nível de secretaria foi no governo Bolsonaro. Até então era só um assunto dentro de alguma pasta. Devia ser um assunto dentro da educação básica. Era uma pasta lá, isso aí, ninguém liga. Agora não, é uma secretaria. É uma secretaria. E a SECOM fez esse pequeno compilado. Saiba Tudo, alfabetização, uma pátria livre e soberana, começa por pessoas independentes e bem informadas desde a infância e com participação da família. Aí tá lá, ó, criação da Secretaria de Alfabetização. Nunca houve secretaria para esta área. Instituição da Política Nacional de Alfabetização para famílias, professores, escolas, rede de ensino e poder público, programa Tempo de Aprender para capacitar educadores, ampliar a formação pedagógica, reduzir dificuldades na alfabetização, sistema online de recursos para a alfabetização, o SORA, e sistema de gestão dos programas de alfabetização
alfabetização Cisalfa integrados ao tempo de aprender, curso de capacitação de docentes interessados, tem prática de alfabetização, alfabetização baseada na ciência, que é o ABC, e práticas de produção de texto. Lançamento do livro do professor alfabetizador e do livro de atividades. Programa Conta Pra Mim e o Grafogame, que foram apenas algumas das iniciativas da turma, né, da Secretaria de Alfabetização do governo. E aí vamos ao próximo tema. Vamos falar um pouquinho da imprensa que ontem fez a festa, né, para celebrar o lançamento da chapa Lula-Alckmin. Gente, eu vi isso daqui. Isso aqui é o típico que normalmente eu não trago, que é muita lacração, sabe? Aquela mitadinha, etc. Eu acho que isso não agrega muito, mas nesse caso eu acho que é um pouco diferente. Porque aqui envolve um funcionário histórico da empresa, que eu acho que deveria ter um pouco de respeito. Quantos e quantos anos o Alexandre Garcia não trabalhou no Grupo Globo? E era um profissional muito bom, muita gente gostava dele. E foi meio por ele não querer mudar os seus posicionamentos que ele teve que sair da empresa. Mas vejam só, humor via sensacionalista. Alexandre Garcia se alista nas Forças Armadas para conseguir Viagra de graça. Alexandre já tem mais de 83 anos de idade. Acho que falta um pouco de respeito, né? Falta um pouco de respeito. Principalmente com esse funcionário. O Moreira até fala, ó, a piada foi até criativa, mas um portal de jornalismo e ex-empresa de um dos maiores jornalistas do Brasil repostar para ridicularizar um ex-funcionário é baixo e vil. Você é herói por ter ficado tanto tempo naquele local. Aí fala do Alexandre Garcia. E aí a gente vê, né, como a Globo e o Lula basicamente se tornaram uma coisa só. A aliança do Lula com a Globo, a gente não sabe onde é que começa a Globo e onde termina o Lula. Então, vamos continuar. Isso aqui também saiu no jornal O Globo. A Marta Seiler, né, ela vai ocupar um cargo na diretoria do Banco Mundial. Ela fala o seguinte, ó, celebração da independência do dia 7 de setembro não é um ato, né, de afronto contra o Supremo, etc. E ela fala lá várias coisas. Só quero dar destaque ao que o Vitor falou, que é o seguinte, ó, a militância feminista só parabeniza quem ajuda a avançar a agenda. Nunca foi sobre as mulheres, sabe? Parece que é sempre pelo poder. Quando foi a última vez que algum governo no Brasil indicou uma mulher para um cargo de tanta visibilidade e importância? Falam que Bolsonaro não gosta de mulheres. Quando foi a última vez? Só sabem criticar, só sabem criticar. A imprensa quer destruir. A imprensa parece que não aceita a existência. Você não pode existir. Se você é apoiador do governo, você não pode existir. A sua existência já é basicamente um crime. Aí você vê. Eleições 2022. Bolsonaristas falam em data povo e atacam. Sempre ataque. Institutos para desacreditar pesquisas. Vocês vão ver como é que Lula fez ataques, mas a imprensa não falou em ataques. A imprensa fala que o Lula alvejou. Olha que bonito. Mas olha só. Bolsonaro perde de Haddad por 45% a 39% no segundo turno, diz Datafolha. Diretora do Ibope pede desculpa por pesquisa que apontava Manuela Dávila como vencedora. E a Anitta fala o seguinte, que absurdo isso que os eleitores fazem de questionar as pesquisas dos institutos. Logo eles, que nunca erram, né? Meu Deus, é tanta injustiça. Ela tá sendo irônica. Aí vem o Bernardo Melo Franco, no Globo, óbvio. A Polícia Federal precisa reforçar segurança dos candidatos à presidência. Cerco de bolsonaristas a Ciro e Lula deve servir de alerta para o clima da campanha. Que cerco? Um monte de velhinha com a bandeira do Brasil na mão e um telefone para bater foto e gravar vídeo? É isso? O único... Gente, assim, eu nunca fiz essa pesquisa. Quantos candidatos à presidência na história do Brasil já sofreram atentado? Além de Bolsonaro. Quantos? Quantos? A turma da violência sempre foi a turma da esquerda. Eu não consigo entender esse tipo de postagem, né? Mas, beleza. Aí a gente tá falando de novo, né? Reforçar, mas com o quê? Tanque de guerra? Para senhorinhas e crianças com bandeiras de plástico não se aproximarem para vaiar o ex-presidiário? E ele coloca a foto, né? Do segurançazinho do Lula. Duas coisinhas só pra gente comentar e a gente avança no próximo tema. E depois só mostrar um vídeo pra vocês de Bolsonaro ontem no Rio Grande do Sul.
A eleição, assim, já começou, acho que tá muito óbvio, já tinha começado há muito tempo, mas assim, agora é totalmente oficial, tá bem claro o cenário, bem claro que tudo que tá acontecendo, os grupos já estão bem definidos. Então eu acho que as pessoas, mais do que nunca, têm que não digo se sensibilizar, mas botar a mão na consciência e pensar na hora de falar. Principalmente pessoas públicas, mais precisamente candidatos. No dia de ontem, a Janaina Pascoal veio com essa daqui, ó. Por que Bolsonaro quer um Senado de pau mandado? Hã? Senado de pau mandado? Perguntar não ofende? Não ofende? Sabe por que ela tá falando isso? Porque saíram notícias de pessoas que Bolsonaro pode apoiar para o Senado em São Paulo e ela não está no meio. Ela quer ser a candidata de Bolsonaro. Já que ela não, ela vai partir para ofensa. Vai partir pro ataque. Ela acha que vai ganhar o quê com isso, dando esse chilique? Não é a primeira vez que a Janaina Pascoal, quantas vezes no passado, durante a pandemia, ela já falou que Bolsonaro tinha que sair do governo. Aí o Carlos fala o seguinte: por que essa aí não fala sobre o fofoqueiro que possivelmente vai disputar voto com ela? Fiz essa colocação há uns dias atrás. Ao invés disso, ela ataca Bolsonaro. Só acredita nessa daí quem quer, independentemente de quem o presidente apoie. Do Moro, ela não fala nada, nunca falou nada. No máximo, sai em defesa. E outra coisa que eu não vou nem pegar no pé, mas só analisa. Só analisa o que é que serve isso daqui. Bom, dia de ontem, o empresário lá em cima, vou nem falar não para outra coisa, colocou lá a notícia do Igor Gadelha, falando lá que Bolsonaro pensou em ter o Alckmin como seu candidato em São Paulo, que isso, que aquilo, outro. Traz essa notícia ontem, no dia que a chapa Lula-Alckmin está sendo lançada. Eu não sei qual é o interesse. Eu não sei qual é o interesse. O Carlos Bolsonaro só fala o seguinte: pelo amor de Deus, pare de dar bola para essas besteiras e comecemos a focar no que interessa. Quanta besteira, já passou da hora, né? Há uns anos. Eu não falo mais nada para depois não falar que eu tô pegando no pé, que é isso, que eu não dou dinheiro de resposta, e blá blá blá, tá aí. Lê aí. Lê aí e tira a tua conclusão. Enquanto isso, o povão tá fechado com Bonorinho 2022. Quero mostrar para vocês alguns pequenos vídeos. Bolsonaro, né, segue totalmente isolado. Olha esse daqui. Deixa eu acelerar. Tem um pouquinho de gente, né? Tem mais. Vou botar aqui do início, ó. Só uma galerinha. Aqui na feirinha da soja. Aí no campo de futebol. Aí aqui no meio da cidade. Aí foi jogar um sinuca. Lá vai Bolsonaro, aí dá autógrafo. Aí come pastel. No meio do povo. E aí tá aí. Só andando no meio da rua. Só andando no meio da rua. Que agora a gente vai falar, né, como é que foi o lançamento da chapa Lula-Alckmin. E vamos nessa. Já vamos começar com coisas que envolvem o Foro de São Paulo. Vejam só isso daqui. A imprensa internacional, DW, tentando aí, né, fazer de... A imprensa internacional está extremamente interessada que o Lula ganhe, porque Bolsonaro é um grande problema para o mundo, né? Lula lança pré-candidatura mirando na direita moderada. O que é direita moderada, gente? Porque no Brasil, pelo que eu saiba, só existe extrema direita. Desde quando surgiu direita moderada? Direita moderada é o quê? Quem é que diz? Eu não sei o que é direita moderada. É o quê? O pessoal do MDB, tipo Renan Calheiros, que se alia a Lula. Isso é direita moderada? Quem é? É o Kassab? O Kassab é direita moderada? O que é direita moderada? É o vale tudo. É o vale tudo da imprensa para fingir que o Lula é um democrata. Fingir. Ao redor do Lula só existe a extrema da extrema esquerda, Brasil e internacional. Olha quem fez uma análise sobre o discurso do Lula, que se deu trabalho. Matéria longa e é interessante.
valor do Grupo Globo. Inclusive, ontem teve um fato que chamou bastante minha atenção, é que parece, é como se o Globo tivesse dado uma ordem que os seus jornalistas, eles não poderiam postar nada ontem, a não ser que fosse da chapa Lula-Alckmin, que é para não, sabe, tirar a atenção. A Bela Megali não postou nada. A Mônica Bergamo, já não é do Globo, mas a Folha também só postou um único artigo. O Lauro Jardim não postou quase nada também no dia de ontem. É um negócio assim, sensacional. Você entra na página de política do Globo, quase não teve matéria. As únicas matérias que tem envolvem Lula e o Alckmin. Mas deve ser só uma coincidência. O dia foi bem parado ontem, tá bom. O Vilimigo fala o seguinte: não dá para dizer depois que não sabia. Reparem também no verbo usado pelo valor do Grupo Globo. Não é atacou, e sim alvejou. É o que eu falei para vocês, ó. Análise. Discurso de Lula alvejou militares, empresários e eleitores de Bolsonaro. Ele não atacou. Não atacou. Ele apenas alvejou. Vamos para a matéria. Militares, empresários e eleitores de Jair Bolsonaro foram, nesta ordem, os principais alvos do discurso do ex-presidente Lula no lançamento de sua pré-campanha. Olha só, alvo. Empresários foram alvos. Por 26 vezes, o Lula mencionou a palavra soberania, ao se referir aos danos causados ao país por tudo aquilo que havia sido suprimido pela atual gestão. Soberania. De blazer azul escuro e camisa branca, com voz pausada e muito baixa, sem exaltação ou gesticulação excessiva, Lula, num discurso lido. Ele não falou com o coração, falou lido. Então alguém preparou um roteiro e colocou propositalmente 26 vezes a palavra soberania. E deixou de lado propostas recentes, como a da mudança da reforma trabalhista, nem revogação, nem revisão. Simplesmente pulou o tema. Recorreu ao pedagogo Paulo Freire para mencionar a aliança com o PSB de seu companheiro de chapa, o Geraldo Alckmin. É preciso unir os divergentes para melhor enfrentar os antagônicos. No chão de fábrica do Expo Center, porém, onde se realizou o encontro, o perfil da audiência ainda diferia muito do público-alvo do discurso do Lula e daquele almejado por esses aliados. O público, estimado em 4.000 pessoas, era majoritariamente formado por velhos militantes petistas com forte presença de sindicalistas. A imprensa finge que o Lula é um democrata, finge que tem apoio da direita democrática, mas no final do dia não tem ninguém. Só tem a extrema esquerda acompanhando o Lula. E você vê quantas e quantas vezes nas últimas 10 semanas, eu não estou falando, a eleição, eu falo assim, ó, a legislatura de 2023 vai girar em torno de 2 temas, soberania e regulamentação. Aí você acha que o Lula está falando de soberania de forma aleatória? Você acha que eu tiro só da minha... Eu tiro da minha cabeça. Não, eu acordei hoje, eu acho que é soberania de regulamentação. A gente vai acompanhando as coisas. O Lula, ele não apenas fez o discurso, como alguém que gerencia as redes sociais dele, fez questão de fazer vários tweets utilizando soberania, defender, sei lá, soberano, etc. Quero mostrar algum para vocês. Nenhum país será soberano enquanto mulheres continuarem a ser assassinadas por mulheres, pessoas continuarem a ser espancadas, blá, blá, blá. É tudo lá, né, Lula? Defender a soberania é garantir a posse de suas terras aos povos indígenas que estavam aqui anos antes da chegada dos portugueses e que foram capazes de cuidar delas melhor do que ninguém. Então, isso aqui já me preocupa um pouco. A gente vem acompanhando, eu pelo menos venho acompanhando, acho que vários de vocês, a questão do julgamento do marco temporal. Aqui, para mim, está claro que o Lula é contra essa história de marco temporal, porque ele derruba e volta a remarcar a terra. Remarca a terra aí, remarca. Para quê? Bom, defender a soberania é defender universalmente é defender universidades e instituições de apoio à ciência e tecnologia. Nossos governos mais que triplicamos os recursos. Isso aqui termina. Para o Lula, para a esquerda, educação é dinheiro. Quanto mais dinheiro, melhor. Esquece a qualidade, esquece a pedagogia, esquece o resultado. Não, é dinheiro. Vamos investir dinheiro. Nossa soberania e democracia são constantemente atacadas pela política irresponsável e criminosa do atual governo, desmonta, sucateia, coloca à venda nossas empresas, mais estratégica, bababá, toda aquela ladainha.
defender a soberania, é defender a Eletrobras. Ele fala da questão de envolve soberania energética, ele termina lá falando. Defender a soberania é também recuperar a política altiva e ativa que levou o Brasil à condição de protagonista no cenário internacional. Bom, se ele quer recuperar a política externa que se perdeu, é o Lula avisando que vai voltar a fazer negócios com as ditaduras, com Cuba, com Venezuela, com tudo que o Brasil abandonou nos últimos anos. É mais do que urgente restaurar a soberania, mas isso não se resume em missão de resguardar nossas fronteiras e blá blá blá. Lá vai. E teve algumas que chamaram bastante minha atenção. Uma delas não só chamou a minha atenção, como chamou a atenção da Tsuki. O Lula, ele fez um tweet defendendo o SG, defendendo um governo mundial. Defender nossa soberania é defender a integração da América do Sul, América Latina e Caribe, integração da América do Sul, que é uma União Soviética Latino-Americana, o Plano do Foro de São Paulo, fortalecer o Mercosul, tá? O Unasul, tem certeza. A CELAC e o BRICS. BRICS, né? A gente sabe que tem 2 países lá na Europa, um pouco mais na Europa, na Ásia, um pouco bem mais à esquerda, um está na Europa e Ásia ao mesmo tempo. Estabelecer livremente as parcerias que forem melhores para o país. Melhor, Cuba, como é melhor, né? Cuba é melhor para o Brasil. É lutar, olha esse final, por uma nova governança global. Uma nova governança global, não um novo governo mundial. E é governo tudo a ver com SG. Esse é o Lula. Sobre isso, integrar América do Sul, América Latina e Caribe. Recentemente, o Lula defendeu a criação de uma nova moeda. E a turma que está à frente aí das questões econômicas do PT, e inclusive aqui é um texto do Haddad com Gabriel Galípolo, são ambos aí da turma. O Haddad não precisa explicar, né? Criação de moeda sul-americana pode acelerar integração regional. Soberania para o Lula é isso daqui, é criar uma nova moeda. A criação de uma moeda sul-americana é a estratégia para acelerar o processo de integração regional, constituindo um poderoso instrumento de coordenação política e econômica para os povos sul-americanos. É um passo fundamental rumo ao fortalecimento e soberania governança. Soberania e governança. Tá vendo aqui? Integração, governança, soberania e governança. É isso daí pro Lula. Isso é soberania pro Lula. Mas não para aí. Essa mesma postagem do Lula chamou a atenção do Leonardo Coutinho. Um jornalista que é um cara de direita, não é bolsonarista, inclusive às vezes ou outra sempre faz uma crítica a Bolsonaro. Ele fez uma thread interessante, que ele relembra alguns feitos do Lula ligadas aí a Petrobras. Ele faz aqui uma postagem, vou trazer com a imagem aqui um pouco maior para a gente ler, e ele fala o seguinte, o primeiro, a soberania lulista, entre aspas. Ele traz o mesmo tweet que a Tsuki destacou, e olha só, ele traz essa matéria especial, os líderes e o liderado. Foi uma matéria que saiu na Veja. O Brasil levou um chute no traseiro dado por Hugo Chávez e seu fantoche boliviano. Evo Morales, né? Antes foram ambos a Cuba pedir a bênção do patriarca Fidel Castro para o que planejavam fazer. Nenhum desses companheiros se deu a delicadeza de avisar o ocupante do Palácio do Planalto, que se julgava um líder regional com estofo até para ser líder mundial. Pobre Lula, foi o último a saber que o presidente Morales iria se apossar de propriedades brasileiras na Bolívia e colocar em risco o abastecimento natural de gás natural. A reação do presidente Lula foi ainda mais constrangedora. Engoliu o desaforo e ainda se solidarizou com o agressor, a Bolívia. Esse é o Lulinha. Soberania, né? Perdeu o Playboy. O Leonardo Coutinho, ele fala o seguinte: quando o então presidente cocaleiro Evo Morales se apoderou de uma refinaria brasileira, a Veja, de boa fé, e isso foi no ano acho que de 2006, se eu não estou enganado ali pela data, que tem a matéria que vem depois de 2007, mas enfim. A Veja, na época de boa fé, né, o pessoal não sabia muito ainda quem era o Lula, tratou como se o Lula tivesse sido traído. O Evo Morales e o Hugo Chávez passaram a perna nele.
Mas, mais tarde, alguns anos se passaram, aprendemos que quem levou um pontapé no traseiro foram todos os brasileiros com a ajuda de Lula. Lula de coitado não tem nada. Quem explica é o próprio Lula. Eu acho que eu não baixei esse vídeo. Se eu não baixei, eu vou dar pause e a gente... Espera aí, eu vou aqui rápido. Aqui, ó. Tá com o Twitter aberto. Leonardo. Se a internet vai ajudar. Não vai? Melhor pausar, né? Para não demorar. Tá. Vou pausar, para não perder tempo. Pronto, vamos ouvir o Lula. Porque aqui no Brasil havia uma elite atrasada que queria que o Brasil fosse duro com a Bolívia. E eu lembro da primeira conversa que você teve no meu gabinete com o Evo Morales, com o Marco Aurélio Garcia, quando você perguntou, o presidente Lula, como você se comportaria se nós nacionalizássemos a Petrobras? Isso antes deles serem governo. E eu disse, olha, o gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto, sabe, vocês fazem o que vocês quiserem, sabe? E foi assim que nós nos comportamos. E foi assim que nós nos comportamos. Vocês entenderam? Olha só. Antes mesmo do Evo Morales ser presidente, não era governo, ele se reuniu com Lula e ele perguntou, antes de tomar aquelas ações, ele perguntou, Lula, e aí? Se ele quiser, se quiser tomar, pode mandar o perder o Playboy? O gás de vocês, o gás de vocês. Vamos lá. Aí o Coutinho continua. Mas a Bolívia, depois de tomar de assalto, mudou de ideia e pagou pela refinaria. Tá, mas a gente tem que fazer algumas ponderações sobre esse pagamento. Traz aqui a matéria de 2007, por isso que eu falei que a vez deve ser de 2006. Matéria da Gazeta do Povo, que estava replicando o conteúdo do jornal O Globo, que hoje é aliado do Lula. Bolívia aceita pagar 112 milhões de dólares pelas duas refinarias da Petrobras. Porém, olha só, com o resultado das negociações, a Petrobras perde 68 milhões de dólares. Já que investiu 102 milhões na compra das duas refinarias em 99 e ainda gastou mais 78 milhões nas unidades. Ainda pela manhã, Morales disse que, graças a uma intervenção direta do presidente Lula, a negociação para a recompra das duas refinarias da Petrobras no país vizinho está a ponto de chegar a um final feliz. O prejuízo na Petrobras foi graças à intervenção direta do glorioso ex-presidente Lula. E o Coutinho continua. Mas, entretanto, porém, todavia, os 112 milhões que foram pagos pelos bolivianos foram quase um valor simbólico. Bem menos que o investido originalmente e muito abaixo do valor real da refinaria. E vejam só, foi bem simples. Segundo o relato do próprio Lula, o Evo me perguntou como vocês ficarão se nós nacionalizarmos a Petrobras. Respondi, o gás é de vocês. E foi assim que nós nos comportamos respeitando a soberania da Bolívia. Essa é a soberania que o Lula acredita. O presente que Lula deu à Bolívia valia nada menos do que 1,5 bilhão. E agora se sabe também que a ocupação militar das refinarias não passou de uma patética encenação para dar pretexto à colossal e despropositada oferenda. O Lula finge criticar Bolsonaro por estar vendendo isso, está vendendo aquilo, está privatizando. A raiva do Lula é porque as empresas elas não estão sendo doadas para os membros do Foro de São Paulo. Como é que o Lula quer falar da Eletrobras com esse tipo de comportamento? Como o Lula quer falar da Eletrobras com esse tipo de comportamento? Devia trazer aqui também, né, aquele tweet do Lula sobre soberania da Eletrobras. Soberania energética. E fica pior, porque eu já sabia que ia vir essa matéria. A defesa dos interesses brasileiros está patente na negociação esdrúxulas do governo Lula com os bolivianos. Olha isso daqui, pessoal. Olha isso daqui. Apenas em uma delas, 872 milhões de reais foram transferidos na compra de um tipo de gás que não era usado pela Petrobras. Não era usado. 872 milhões de reais. Esse é o cara que defende a soberania energética, né? Do Brasil.
Um acordo feito entre o ex-presidente Lula e o presidente da Bolívia, Evo Morales, causou um prejuízo de 872 milhões de reais aos cofres da Petrobras, de acordo com o balanço da empresa, informa a reportagem do jornal Folha de São Paulo, que também é aliado do Lula atualmente, está bem claro. O negócio se refere à venda do chamado gás rico, conjunto de componentes nobres que vêm misturados ao gás natural, mas que não tem utilidade para a estatal brasileira. Não tem utilidade. Em 2007, Evo Morales pediu para o Lula que a Petrobras passasse a pagar um adicional pelo produto excedente do gás natural. Na ocasião, após encontro com o presidente boliviano em Brasília, Lula chegou a afirmar que os países mais ricos têm de ter generosidade e solidariedade com economias menores. E grava isso que tem uma coisinha aqui, a gente vai ser um pouco tetralhanado com o tio em volta. Generosidade e solidariedade com os países menores. Técnicos da Petrobras foram contrários ao negócio, uma vez que o gás natural seria usado para produzir energia nas termoelétricas. E como ele seria totalmente queimado, o gás rico não poderia ser aproveitado. Mesmo assim, após 7 anos de impasse, a Petrobras pagou em agosto do ano passado 434 milhões de dólares à estatal boliviana pelo produto fornecido entre 2008 e 2013. Tudo isso graças, à soberania que o PT tanto defende. Mas vamos voltar. O Lula diz: temos que ser generosos com nossos irmãos menores, mais pobres. Assim que o Lula foi descondenado em 2021, um episódio que foi marcante porque o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol eles foram às suas redes sociais, ao Twitter. O Moro acho que foi no dia 13 de março, o Deltan acho que no dia 8 de março, defender, vocês estão criticando aqui demais a decisão, isso é demais. A decisão no máximo tem que ser questionada no âmbito judiciário, você tem que aceitar. Nada de ataques contra a decisão do Lula. Mas assim que o Lula foi descondenado, teve essa matéria que a gente já comentou em vídeo, ex-presidente Lula revive ideia de moeda internacional única para substituir o dólar. Ainda sobre a questão de uma nova moeda que ele falou semana passada, o Lula falou isso aqui assim que ele foi descondenado. Olha o último parágrafo. Eu não acredito que um país possa encontrar soluções para os seus problemas apenas dentro de suas fronteiras. O Brasil não pode querer crescer cercado de países pobres e miseráveis por todos os lados. O Brasil tem que crescer compartilhando seu crescimento com seus vizinhos na América do Sul. Temos que ser generosos e solidários com os vizinhos. O Lula nunca abandonou suas ideias de destruir o Brasil. E quem sabe formar a famosa Pátria Grande. Seria aí, a união dos países do Foro de São Paulo. Vamos continuar. Voltando para a thread do Coutinho. Não é um caso isolado. Abro aqui um trecho em que descrevo como a Dilma e a Gleisi Hoffmann coordenaram uma operação que triplicou o preço da energia paga pelo Brasil ao Paraguai, como estímulo para os paraguaios aceitarem a entrada da Venezuela no Mercosul. O brasileiro pagou mais na energia para ver se a Venezuela era aceita no Mercosul. Sim, isso que aconteceu. Leonardo Coutinho deixa um trecho do livro dele aberto. Ele tem um livro que é Hugo Chávez, O Espectro, como o presidente venezuelano alimentou o narcotráfico e diversas outras coisas. Tem um livro, ele mostra aqui para você um pequeno recorte. O Brasil bolivariano. Os bilhões de dólares torrados pelo Brasil na aventura bolivariana do chavismo se tornaram ínfimos diante do prejuízo institucional. Em junho de 2011, a Dilma recebeu visita do Hugo Chávez. Por sinal, aquela seria a viagem na qual os sintomas da doença dele, que iria tirar a vida menos de 2 anos depois, se tornaram públicos. Diante do venezuelano, Dilma não esperou nem um minuto para dizer ao colega que não se preocupasse. Lula havia ido embora, mas com ela seguia tudo igual. Para demonstrar o que ela dizia, a Dilma afirmou que estava trabalhando pessoalmente para garantir a entrada da Venezuela no Mercosul. E olha o que ela fez com a sua vida. Trabalhar no código de Dilma significava comprar o apoio do Congresso Paraguaio para aprovar a entrada da Venezuela no bloco. Dilma disse a Hugo Chávez que é um projeto de lei que ela havia enviado para o Senado brasileiro
ajudaria a convencer os paraguaios a aprovar o ingresso da Venezuela no bloco. Olha que projeto sensacional. O referido projeto, de autoria do Planalto, veio do Planalto, da Dilma, foi submetido ao Congresso brasileiro para aprovar um reajuste de 200% no valor pago pelo Brasil pelo excedente de energia gerado pelo Paraguai. A Dilma mandou um projeto para a gente pagar mais. Para pagar mais. Vamos pagar mais. Por quê? Porque a gente vai pagar mais. Que é para o Paraguai ganhar mais dinheiro e ver se o Paraguai se anima a apoiar a entrada da Venezuela no Mercosul. A gente vai dar mais dinheiro para ele. Como é que ele vai fazer? Bota um projeto. Vai pagar mais na eletricidade produzida por Itaipu. Por se tratar de empreendimento binacional, a energia gerada por Itaipu é dividida em partes iguais entre Brasil e Paraguai. Os paraguaios, que nunca utilizaram toda a energia lhe cabia nessa divisão, comercializavam desde a inauguração de 85 toda a sobra para o Brasil. Para dar uma força aos venezuelanos, Dilma fez subir de 120 milhões para 360 milhões de dólares o custo da aquisição do excedente de energia. Mas o plano de Dilma falhou. Os senadores do Paraguai agradeceram o presente, não, obrigado o presente, mas, contrariando as intenções do presidente Fernando Luco, rejeitaram um pedido de autorização de admissão da Venezuela no Mercosul. O argumento era que Chávez não cumpria os requisitos democráticos previstos para seu país fazer parte do bloco. Então a gente pagou, o Paraguai ganhou um presente e é isso aí, é o PT e a soberania energética. Essa é a soberania energética que o PT defende. É um fato histórico. Mas os jovens, né? Os jovens. Ah, Bolsonaro! Bozo! E continua. Leonardo Coutinho, ele traz outro trecho do livro dele. Para concluir, conta aqui como as alianças Sussu, que o Lula fala como se fossem a redenção do Brasil e da região, viraram um servedouro de dinheiro público. Ele conta aqui um dos casos marcantes, somente do âmbito da corrupção, né? Abreu e Lima. Vamos comentar sobre Abreu e Lima. Então, uma curiosidade interessante. Embora o Porto de Mariel, que viria a ser inaugurado em 2014, tenha se transformado no mais polêmico e famoso dos empreendimentos financiados pelo Brasil no exterior, foi em território brasileiro que os delírios de Hugo Chávez, com a cumplicidade de Lula, atingiram proporções superlativas. Nada se iguala em dimensão ao prejuízo causado pela construção da refinaria Abreu e Lima no estado de Pernambuco. Originalmente, projetada ao custo de 2,3 bilhões de dólares em 2005, a obra deveria ter sido inaugurada em agosto de 2010. Porém, chegou ao final de 2017, sem estar concluída, tendo custado 20,1 bilhões. Bilhões. De dólares. De dólares ainda, viu? E processando apenas 110 mil barris diários, menos da metade dos 230 mil para os quais ela fora projetada. Para fins comparativos, os indianos colocaram em funcionamento, ao custo de 30 bilhões de dólares, a refinaria Janagar, no noroeste do país, que tem uma capacidade de produção de 1 milhão e 200 mil barris por dia. Em valores proporcionais, a maior refinaria do planeta custou 7 vezes menos que o projeto chavista. E para vocês entenderem a que ponto ia a influência do Hugo Chávez no Brasil, o nome Abreu e Lima é uma coisa interessante, é uma curiosidade interessante. Olha isso aqui. Idealizada por Hugo Chávez, a refinaria recebeu o nome de um brasileiro considerado herói nacional na Venezuela. José Inácio de Abreu e Lima, que aos 25 anos fugiu da prisão, onde cumpria a pena, acusado de se rebelar em movimentos republicanos. Nos Estados Unidos, conheceu um irmão de Simão Bolívar, que o convenceu a ir para a Venezuela. Lá, alistou-se no exército insurgente de Bolívar. Abreu e Lima lutou sob o comando de Bolívar em batalhas pela independência da Colômbia e da Venezuela, razão pela qual seu nome consta no panteão dedicado aos libertadores. Bolívar, ou Bolívar, enfim. Mais do que homenagear um vulto nacional bolivariano, Chávez queria expandir a sua influência. Essa daí é uma curta história sobre o nome da refinaria Abreu e Lima. Isso é a soberania que o Lula defendeu 26 vezes em seu discurso lido, porque do coração ele não sabe falar. Ele não sabe falar. O coração dele, ele só sabe falar o que ele vinha comentando, né?
meu corpo, minhas regras, revogar a reforma trabalhista, censurar as redes, censurar a mídia, criar uma nova moeda, botar pressão no deputado, na família deles, né, e na casa deles, demitir militares. Esse é o Lula. Esse é o Lula sem um discurso pronto lido. Ele vai falar que ele tava calmo, né? Vai que o outro, né, vai falar uma coisa e deixa quieto. Mas não para por aí. Não, para. Sempre tem mais. Tem como ficar pior. Olha um tweet que o Lula fez. Eu podia ter trazido antes, mas deixei para trazer depois. Defender nossa soberania é defender os bancos públicos. Já deu para ver que o Lula, ele nunca fala de forma clara o que ele realmente quer. O que o Lula diz para o banco público é esse daqui, ó. Consenso de Nossa América, um artigo publicado no site oficial do Foro de São Paulo em 2017. Projeções para um programa político de acordos de esquerda, partidos e movimentos populares da América Latina e Caribe. Isso aqui, então, um dos objetivos do Foro de São Paulo, um dos passos para chegar no objetivo final. A autonomia de nossos sistemas financeiros resulta necessária e parte do processo integracionista. Devemos propor um banco de desenvolvimento latino-americano e caribenho, assim como uma moeda comum. É isso que o Lula diz sobre defender bancos públicos. A gente fala mais sobre isso. Tem tudo a ver com questões econômicas. Lula diz que BNDES pode criar linhas de crédito para pequenos e médios empresários. Lula fala aqui, né? Defender bancos públicos, que é garantir o crédito barato a quem quer produzir e gerar empregos, financiar obras de saneamento, construção de casas, apoio à agricultura familiar e os pequenos e médios produtores rurais. É tipo isso aqui, né? Lula também defendeu uma revisão do papel do Banco Central e defendeu o papel do Estado na retomada do crescimento econômico. Aí injetar dinheiro na economia, imprimir dinheiro, vai dar errado, viu? E vale a pena relembrar ainda outra coisa, que a gente também comentou quando falamos da nova moeda. Falávamos lá no episódio 920, dossiê Lula, eu acho o nome do dossiê, sobre o Clay Fund. É um fundo criado pela Dilma. Levou 3 anos para esse fundo sair do papel. É um fundo do Brasil com o País Vermelho, né, o chefe lá do João Dória. A Fundação Perseu Abramo escreveu um artigo sobre isso e eu dava destaque, né? Falava do Clay Fund, etc. Aquela pela Dilma, blá blá blá. E é um banco que 15 bi vinha deles e 5 bi ia via BNDES. E no final do artigo da Fundação Perseu Abramo, que são os intelectuais do PT, eles falaram o seguinte, ó. Exemplos bem-sucedidos, como dos comunas e da Bolívia, que usaram suas reservas com este objetivo, podem ser estudados, além do fato de que uma redução das reservas pode contribuir para reduzir o custo implícito da dívida pública e ajudar a controlar a desvalorização cambial, uma vez que os dólares seriam transformados em reais no mercado interno. Esse tipo de mudança, no entanto, dependeria de mudanças legais e de um entendimento com o Banco Central, gestor atual das reservas e que historicamente possui uma posição muito conservadora quanto à sua utilização. Esse final é a parte mais importante. Os intelectuais do PT acham que o Banco Central está em um caminho errado. Está em um caminho errado. Então, o que o Lula fala, garantir bancos públicos, defender os bancos públicos, é revolução. Revolução no mercado financeiro. Não dá para falar de economia petista e não lembrar do que a Dilma fez com o país. Ontem ela estava lá, a jornalista aqui, você vê, né? É aquela jornalista que o ápice dela foi quando ela foi no Roda Viva, porque é a foto de perfil dela no Twitter. Eu não sei nem onde ele escreve, mas é uma mulher chamada Vitória Abel. Ela cometeu um erro, não vou ficar pegando no pé dela, que ela botou aqui polpa. Acho que ela queria colocar pompa. A ex-presidente Dilma Rousseff é anunciada com louvor e polpa no palco do evento que lança a pré-candidatura de Lula à presidência em 2022. Lula e Dilma, juntos, together, para destruir o Brasil. Falando em Dilma, né? Mulheres do petismo. Aqui só um comentário, gente, porque o Lula no passado, bem recente, tem 2 meses já, ou tem um pouco mais de um mês, não sei nem se tem um mês, o Lula fez uma crítica à pauta dos Família e Valores, que é uma pauta muito atrasada, retrógrada de Bolsonaro. O Lula realmente faz por onde? E faz sentido a crítica que ele fez à pauta da família. A Janja colocou lá a fotinha com óculos das estrelas, vermelho. Gostaram da surpresa? Eu tô muito feliz. Amor que transborda. E o Arthur faz apenas um comentário que é o seguinte. O Lula é tão família, que não fez nenhuma menção à ex-mulher que esteve ao seu lado a vida inteira.
Tá com a namoradinha, né? Então vamos continuar. Soberania. Vamos falar mais de soberania. O Lula também fez um tweet, e ele também falou isso durante o discurso. Defender a soberania é defender a Amazônia da política de devastação do atual governo. Nos nossos governos, reduzimos em 80% o desmatamento da Amazônia, contribuindo para diminuir a emissão dos gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global. Olha só, efeito estufa, reduzir os gases. Isso é interessante. O Lula ele também fez um tweet, a gente mostrou ali antes, que ele está falando que defender a soberania é dar mais terra para os indígenas, né, e respeitar o direito dos indígenas sobre suas terras, etc. Por que eu estou falando isso? O Vilimigo trouxe uma matéria que saiu no dia de ontem, aqui no G1, e quem compartilhou foi o Socioambiental, acho que é uma ONG. Ele falou o seguinte, ó, narrativa versus realidade. O Instituto Socioambiental critica a aprovação no Senado de projetos sobre o leão de Tucuruí. Destaquei 3 trechos da reportagem citada por eles, no qual achei importante. Eles falam o seguinte, ó, o Senado aprova projeto que facilita a instalação de linhas de transmissão de energia em terras indígenas. A medida viabiliza a construção do leão de Tucuruí, que pode causar danos irreversíveis na terra Waimiri-Atroari, no Amazonas. Então, está vendo que calamidade. Aqui é como a turma da esquerda pensa, né? Esse negócio aí de, ó, nada em terra indígena, nada pode. Só que o Lula está falando bastante, né? Aquecimento global. Será que a turma da esquerda, será que o Lula realmente defende a soberania? Será que o Lula realmente está preocupado com o aquecimento global, com a Amazônia? Olha o que a matéria diz. A medida pretende viabilizar a construção do chamado Leão de Tucuruí, uma linha de transmissão de 721 quilômetros entre Manaus e Boa Vista, em Roraima. O projeto prevê que 122 quilômetros dela vão passar pela terra indígena Waimari-Atroari. Olha só, esse leão foi iniciado em 2011. 2011, ainda governo Dilma. Mas foi questionado na justiça e até hoje não saiu do papel. Não saiu do papel. Olha os problemas que envolvem judiciário, licenciamento ambiental no Brasil. Os defensores da proposta de seguir construindo afirmam que a construção do leão é necessária para interligar Roraima à rede nacional de transmissão de energia. Roraima não faz parte da rede nacional de energia. E o Lula defende a soberania energética. E Roraima não faz parte. Roraima não faz parte. O Estado é o único isolado dessa rede. Por causa disso, toda a energia consumida em Roraima vem de termoelétricas, usinas que usam diesel para produzir eletricidade. E parte do custo bilionário de compra desse diesel é bancada por consumidores de todo o país. A conta de energia elétrica, que no passado o PT já aumentou para ver se ajudava a Venezuela, ela tá mais cara, porque tem que ficar comprando diesel, porque Roraima não está interligada. Diesel é combustível fóssil, emissão de gases. Ali, ó, colado na Amazônia. O Lula não tem preocupação nenhuma. O Lula não tá nem aí. O Lula quer vir me falar de contribuindo para diminuir a emissão de gases. Ué, tá desde 2011 isolado. Toda a turminha da esquerda, teus amigos. A esquerda não se preocupa, é só discurso. Críticos cobram compensações e querem que as comunidades indígenas sejam consultadas sobre a construção do empreendimento. Qual comunidade? O índio ou o líder? O líder lá do PSOL. A construção de empreendimentos, mesmo que públicos em terras indígenas, é permitida desde que não impeça as atividades desses povos e que seja acompanhada de alguma compensação. Gente, vai acontecer. É sério assim, vai ter um impedimento da atividade do Zinho, porque tem uma linha de transmissão de energia elétrica passando por lá. O governo está oferecendo 90 milhões de compensação. Tá de brincadeira comigo. Tá de brincadeira comigo. Todavia, as construções podem ser questionadas judicialmente. Pode ser e foi. O projeto aprovado pelo Senado nesta quarta prevê que
A passagem de linhas de transmissão de energia elétrica por terras indígenas será considerada de relevante interesse público da União, quando observadas desproporcionalidades nos custos econômicos, financeiros e socioambientais das alternativas técnicas e locacionais. Para os defensores da proposta de construir, a alteração evitará eventuais questionamentos do Ministério Público sobre a construção do Leão Tucurê. O Ministério Público é sensacional. Soberania. Vamos falar de soberania verdadeira, não que o Lula defende, discurso lido. Em 2019, o governo federal de Jair Messias Bolsonaro, por meio do Conselho de Defesa Nacional, reconheceu que a obra do Leão se enquadrava no escopo da soberania e da integridade nacional. Devia ter que colocar integração nacional. Isso é defender a soberania. Isso é defender. E por isso seria acelerada. Depois, as tratativas seguiram até que a Associação Indígena, o Aimiri Atoari, pediu a saída da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, das negociações, após o órgão afirmar que os indígenas estavam agindo com ajuda externa para atrasar o trabalho. Basta saber se é ajuda internacional, né, de órgãos internacionais. Depois disso, a associação propôs ao governo um acordo de compensação a fim que a obra fosse liberada. O governo ofereceu 90 milhões, não sei se foi aceito. Isso é defender soberania. Isso é defender, não o que o Lula está falando. E dá tempo de comentar o último tema, graças a Deus. Dá pra só um pouquinho de uma hora. Acho que a gente acertou e vem acertando bastante nos últimos anos várias coisas que a gente disse. Uma delas é que a legislatura de 2023 será responsável por lidar com questões ligadas à soberania e regulamentações. Soberania e regulamentações, as mais diversas. Falamos tanto da PL 2630, a PL das fake news. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. Olhem essa foto. Um grupo de pessoas iluminadas, vários youtubers famosos, até ali o zóio ali no meio, né? Sabem demais das coisas. Eles estão com a ideia aí, que eu acho que isso daí tem a ver até com os problemas que tiveram na plataforma roxa, que diminuiu o valor dos primes, etc. Enfim, não vou entrar nesse âmbito, porque senão a história vai ficar muito grande. E os influenciadores digitais resolveram então criar um sindicato. O sindicato dos influenciadores digitais, né? Sensacional. E aí, marcaram a reunião com o governo, é normal, você marca lá na agenda, etc. Você vai para Brasília e tenta fazer a coisa avançar. Eles não só marcaram, conseguiram a reunião com o pessoal em Brasília, como também chegaram alguns legisladores brasileiros. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês. Estava eu passando, estava no vídeo de ontem já. Então anteontem, quando eu tava... Se bem que foi ontem pra mim. Ontem pra mim, eu tava navegando na internet e tinha me deparado com isso daqui. O Felipe Pedri, ele fez essa postagem falando, ó. E ontem, na calada da noite, o senador Eduardo Gomes tenta reeditar o PL das fake news. Não é mais ou menos isso, né? E a gente vai mostrar para vocês o que é que está escrito, fora o fato de criar um manto de proteção à classe jornalística nas redes, ou seja, o monopólio do debate. Pelo que eu fiquei sabendo, já teve um barulhinho, e eu acho que esse projeto, ele será tirado de tramitação. Eu acho que isso vai acontecer. Tenho meus motivos de acreditar. Eu vi isso daí acontecendo, acho que ele vai sair de tramitação. Esperar, antes de todo mundo sair dando atropelo lá no Eduardo Gomes, só espera um pouco para ver. Vamos dar uns dias aí só pra gente ver isso daí, né? Se for comentar, comente, pelo amor de Deus, com certa educação. Mas eu acho que esse projeto de lei ele vai sair. É o PL 1138. Dispõe sobre o exercício da profissão de influenciador social digital profissional. É livre o exercício da profissão de influenciador social digital em todo o território nacional, observando o disposto na presente lei. Primeiro, para os fins desta lei, considera-se influenciador social digital profissional o trabalhador que, independentemente da designação que adota para sua atividade, cria, edita e publica conteúdo autoral pela internet, na forma de meios audiovisuais, imagens ou textos capazes de influenciar opiniões, comportamentos, manifestações e hábitos de consumo da sua audiência, além de se manifestar com intuito informativo ou opinativo sobre temas que julga relevantes e que busca oferir rendimento desta atividade. Ou seja, todo mundo é influenciador digital. Todo mundo que tiver uma conta na internet, se você em algum momento você cresceu na internet e você falou, ó, eu sou, sei lá, contador, eu ofereço serviço, então você é influenciador digital. Então essa lei basicamente valeria para quase todos os brasileiros do Brasil. Parágrafo 2, né? Não se inclui na categoria de influenciador
social digital aqueles que criem, indiquem e publicam conteúdo autoral sobre âmbito ou sobre responsabilidade de empresa jornalística. Olha só, os jornalistas não. E isso é importante, porque essas regras não vão valer para os jornalistas, os verificadinhos. E percebam, ó, empresa jornalística. Também ele fala âmbito autoral, né? Artigo 2. É vedado ao influenciador digital a divulgação de conteúdo que vise ou configure a perseguição ou discriminação de pessoas ou grupos, motivos sociais, econômicos, políticos, religiosos, raciais, étnicos, gênero, orientação sexual, situação familiar, condição física, mental de qualquer natureza. Ou seja, a gente sabe como é que as coisas funcionam no Brasil. Então, qualquer pessoa comum, que tiver uns 10 mil seguidores no Twitter, traz uma matéria do passado, não sei, Omar Aziz, ou então do Lula. Você está perseguindo o Lula politicamente? Você está perseguindo o Lula, irmão? Não estou perseguindo, eu estou trazendo um fato jornalista. Não, você não é jornalista. Você não é jornalista, você é um influenciador digital. Você está perseguindo o Lula. Você está perseguindo o Lula? Como assim você está perseguindo o Lula nas redes sociais? Vou meter você na cadeia. Você vai pra cadeia. Aqui não é nem fake news. Você vai pra cadeia. Pra cadeia. Falar mal de polícia vai me meter na cadeia. Não fala em meter na cadeia. Mas a gente sabe como é que as coisas funcionam no Brasil. Olha que pele sensacional. A ideia dessa pele, dizem que veio do sindicato. Eu acho que deve ter vindo daquele sindicato, né? Porque o pessoal quer criar um sindicato de influenciadores digitais. Então tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quem fez essa pele aqui é um gênio. É um gênio do mal. Artigo 3. É dever do influenciador social digital respeitar sob as penas da lei direito à intimidade, privacidade e a honra, ou seja, não fale de nenhum político, respeite a intimidade, a privacidade e a honra das imagens dele. Não fale do Lula. Eu não vou nem ler o resto. Olha a justificativa. Um único parágrafo. A proposta foi inspirada pelo arquivado projeto da Lei da Câmara 10.937/2018, o deputado Eduardo da Fonte, que atualizamos e adaptamos à evolução das condições jurídicas e sociais e aos cânones das técnicas legislativas adotadas no Senado. Além disso, tomamos o cuidado de excluir expressamente as atividades jornalísticas que poderiam ser confundidas. Porque o jornalista, ele tem que mostrar o passado dos políticos. O influenciador não, viu? Ó. Você percebe? É o tempo todo regulamentação, mais regulamentação. E é só para não me perder no raciocínio. Eu saio listando algumas coisinhas. Perceba como tudo no Brasil. O Brasil é de grupinhos. Toda hora alguém inventa um grupinho. E aquele grupinho quer mandar alguma coisa. Quer mandar alguma coisa, quer começar a passar lei, isso, aquilo, outro. Quer ver um exemplo que qualquer um vai saber? Os lavajatistas. Bastaram os lavajatistas aparecer na TV, isso, aquilo, outro. Tem um projeto de lei aqui, temos aqui as 10 medidas, temos isso, temos aquilo, outro, e bababá, vamos combater a corrupção, e vamos lá, e você vai, peraí. Depois que o tempo passa, a gente olha o passado, o que eles propunham, é umas coisas bem esquisitas. Tudo no Brasil é de grupinho. E aí começa esse grupinho, aí já começa a falar em autorregulação, né? A gente vai se regular, isso, daquilo ali, e essa autorregulação começa os sindicatos. É o sindicato que vai mandar na classe. Aí você precisa ter o sindicato para depois as coisas irem avançando, aí você cria o conselho. Conselho Federal de Medicina, OAB. OAB é um exemplo muito bom. OAB é um exemplo muito bom. Já falo por quê, mas você vê, né? É isso aqui, aquilo, outro. E aí com uma coisa regulamentou, etc., a coisa cresce. Aí já não estamos agora em autorregulamentação. Passa essa lei, vem sindicato, conselho. Já vamos agora para um marco regulatório. Aí já criamos uma autarquia. Já criamos uma autarquia. Uma CVM. A CVM do influenciador digital. E nessa brincadeira criamos um mercado. Aí é curso, para você entender sobre o processo. Atualizações. Aí eu falei da OAB, você coloca já uma prova. Você vai ter que ser tipo OAB. Para ser influenciador, você vai ter que fazer uma prova. Para saber se você pode postar. Pelo menos lá, né? Para você ver se você entende os requisitos mínimos de não ofender pessoas, o que é perseguir, o que não é, etc, blá, blá, blá. Isso aqui tudo é a mentalidade do PSDB. Esse é o Estado tutelado. É o Estado tutelado. Sócio-democrata. Tudo eles querem interferir na vida do cidadão. Ainda coloca a certificação. Não, você tem essa certificação, você tem
Aí já cria um novo selinho verificado. Aí já começa a servir tipo uma espécie de SG. Não, esses daqui são os melhores influenciadores. Na hora de você escolher, pra você colocar isso, colocar aquilo outro, etc. Blá, 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 tititi, blá, blá, blá. E assim vai o Brasil. E assim vai o Brasil. Entra dia, sai dia. Entra dia, sai dia. Não sou eu que saio escolhendo matérias específicas. São as principais matérias da imprensa. É o discurso do Lula, gente. Soberania, regulamentação. Soberania, regulamentação. A escolha deste ano, que vocês irão fazer em outubro, vai decidir os rumos do Brasil no que diz respeito à nossa soberania e questões ligadas à regulamentação. Se vão impor mais controle ainda sobre a população brasileira ou se não, vai desburocratizar. É isso que estará sendo decidido nas urnas. E aí você escolhe o Lula ou você escolhe o Bolsonaro. Ou então votar na terceira via, se você quiser, ou nem vota. Mas é isso aí que tem jogo em 2022. Agora é outubro. Então pensa bem na hora de escolher teu candidato. E eu fico por aqui, né? Daquela curtida, daquela compartilhada, né? Não vai cair o dedo. Compartilha, não cai o dedo. É o mais importante. E não... Um pouco menos importante, mas bom também. Se quiser me apoiar, se tornar membro do canal, seja bem-vindo. Também pode me apoiar pelo Patreon. E eu vou baixar depois aquele vídeo que o Lano Coutinho colocou do Lula, explicando como foi o processo com o Evo Morales, e mando para vocês lá no Telegram, que o link também está aqui na descrição. E nos vemos amanhã. Fui, meus amigos.